Boa noite, gente. Mais uma live aqui, PJ. Estamos entrando agora. Oi, Lio. Olá, Leonardo. Boa noite. Estou aguardando aqui o professor Júlio entrar. Hoje teremos live com o professor Júlio Araújo, da Federal do Ceará. Silvia, boa noite, Silvia. Oi, Júlio. Júlio acabou de entrar. Vou convidar aqui. Júlio, querido. Oi, Jacqueline, tudo bom, minha linda? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo ótimo, tá bem perfeitinho. Que bom. Estamos aqui, né, com mais uma live hoje, né, com a honra de receber você aqui, Júlio, no IPJ. É um grupo de pesquisa que eu lidero desde 2017, né, desde janeiro, e é um grupo voltado para os estudos do hipertexto e webjornalismo. Você participou lá da minha banca de doutorado, sabe que eu mexo muito, né, com esses temas. Sim. Então, a gente está muito feliz aqui em receber você para falar um pouco dessa temática que você já vem estudando há alguns anos, essa relaboração de gêneros, né, em redes sociais. Isso. Eu até vou querer realmente hoje saber mais do trabalho que você desenvolve lá na UFC, Uhum. que, se eu não me engano, é ligado ao grupo Hiperged, não é isso que você coordena? Mudamos o nome, mas é o É? mesmo grupo. O nome deixou de ser Hiperged para ser digital, que é discursos e digitalidades. Uhum, Mas tá. praticamente somos o mesmo grupo de pesquisadores. A diferença é que as pessoas daquela época já são doutoras e já orientam aí em vários programas, mas colaboram muito conosco com essa formação nova, atual, que é o grupo digital. Digital. E tem quantas pessoas no digital atualmente? Nossa, você me pegou, deveria ter isso na ponta da língua, mas não vou saber dizer. Eu sei que orientandos eu tenho, deixa eu ver aqui, o Leonel, o Randall, o Fernando, é, são três doutorandos, e o Li, quatro doutorandos e dois mestrandos. Mas aí tem um laboratório que tem assim uns oito bolsistas e, enfim, só de orientandos mesmo, talvez eu tenha assim uns 12, né? Mas tem as pessoas que não estão desenvolvendo pesquisa, mas participam, estudando no grupo, se encontrando com a gente, né? Então é um Sim, grupo relativamente que médio, bom. assim. Nem é grande, É, nem é pequeno. mas o IPJ ainda é pequenininho, a gente pretende crescer, né? Como eu estou realmente nessa empreitada de alavancar, então no início a gente sempre começa com poucos bolsistas, né? Com um número mais reduzido, mas em torno de umas 15, de uns 15 orientandos já passaram aí pelo trabalho desde 2017, e a gente tem, né, desenvolvido agora em 2020, porque é um ano atípico, né? Essa série de Sim, lives. sim. Essa É. série de lives. Eu espero que esteja tudo bem aí com você nessa questão assim, do home office, do trabalho remoto, que às vezes para a gente gera um cansaço na tela, né, Júlio? Gera realmente quando Nossa, tem muita reunião, muita nossa senhora, nem me fala. orientação. É. Haja, Tem dia haja. assim, tem dia que são sete telas, assim, sabe? Reunião, orientação, aula, reunião de colegiado, bancas, qualificação, defesa. Tem as lives que a gente tem que estar fazendo também. Isso, Mas é isso, né? É o planeta inteiro nessa situação. E que bom que a gente está, apesar de tudo, se mostrando produtivo, né? Não deixando o ensino, nem a pesquisa, nem a extensão arrefecerem, muito embora verdade. seja nas condições em que esteja, né? Mas faz parte, a gente vai passar, isso vai passar, e um dia tudo isso será Uhum. só uma lembrança. Com fé em Deus, vamos aguardar, né? Inclusive a vacina aí chegar, né, com segurança. Mas Pois é. assim, eu quero apresentar, já tem muita gente aqui chegando, né? Queria apresentar para quem não conhece o professor Júlio.
ele é o professor da Universidade Federal do Ceará, né? Já atua há um bom tempo nessa área de ensino de tecnologias, linguagem de tecnologias, essa parte dos gêneros em meio digital também. E ele vai trazer, né, hoje essa contribuição sobre o tema Elaborações de Gêneros em Redes Sociais. Tá? Eu acho que tem gente aí também do seu grupo que deve estar chegando, Júlia. Eu vi que você fez uma divulgação, então o Isso. pessoal do IPJ já está aí, sejam bem-vindos. O pessoal aí do IPJ que já entrou, quase todo mundo. Boa noite, Júlia. E aí, eu vou deixar, né, como eu tinha explicado a você antes, assim, você à vontade para falar sobre o tema, o que é que você já desenvolveu lá no projeto sobre elaboração de gêneros em redes sociais. E se você e já adianta assim, se você tiver alguma novidade, novidade sempre, né, aparece, né, nessa perspectiva aí pandêmica. A Anelisa já veio aqui falar de letramento digital em período, né, da pandemia. Mas hoje a gente está mais interessado assim, nessa live de hoje na questão dos gêneros mesmo, né? O que é que você tem observado até em relação a essas questões do gênero em meio digital em período, né, pandêmico, tá? Então vou deixar já assim você livre para fazer sua fala e agradecer imensamente por ter já aceitado, né, assim, esse convite assim de cara, né, prontamente, né? A primeira data que eu já ofereci ele já aceitou, então foi muito bom. A gente está numa sequência bem legal de lives e só tem a contribuir aqui essa discussão. Tá, Júlio? Então, muito obrigada e pode, né, falar e sinta-se à vontade. Tá, ok. Então, eu preciso começar agradecendo muito a você por me convidar para vir conversar aqui com você, te parabenizar. Você tem tido uma carreira muito linda, bastante brilhante, produtiva, desde quando a gente se encontrou na Federal do Rio de Janeiro e de lá para cá eu tenho acompanhado, tenho observado como é bonito ver você trabalhar tanto e desenvolver uma coisa séria na sua universidade. Parabenizar pelo IPJ, pela ideia, o nome é lindo e bacana Obrigada. demais o que vocês têm desenvolvido. E eu fico extremamente encantado, feliz, agradecido e eu espero trazer qualquer colaboração mínima aqui. Eu vi que o Lima Neto está aqui, o Lima Neto já é doutor, Sim, orienta no programa. é o Vicente, né? É, eu estou citando ele porque ele é um dos primeiros assim a tratar dentro do grupo que antigamente era o Hiperged, né, como você bem falou, aquela formação lá, e foi o primeiro a tratar dessas questões que nos interessavam, né, sobre reelaborações de gênero. Uhum. Então, a primeira coisa que eu acho que eu devo falar aqui é que, do ponto de vista da epistemologia, do arcabouço teórico ou de uma postura filosófica de linguagem que a gente adota, eu parei de falar de esfera digital ou de gêneros digitais ou de discurso digital. Eu tenho visto que algumas pessoas têm falado análise de discurso digital, né? Uhum. De uma perspectiva teórica da qual eu falo, eu tenho dito, por exemplo, que não há um discurso digital, nem uma esfera digital e nem gêneros digitais. E eu explico por quê. Teoricamente, para Bakhtin, os gêneros do discurso eles se circunscrevem aos limites das negociações humanas, das necessidades humanas, ambientadas nas esferas várias de atividades. Então, por exemplo, nós temos um discurso jurídico porque existem práticas discursivas que vão se materializar em gêneros desse lugar de fala. Aí nós vamos ter gêneros jurídicos. O Uhum. jornalismo, por exemplo, é uma esfera de atividade humana Isso. e as práticas humanas dentro dessa esfera, elas vão produzir, consumir, distribuir um discurso jornalístico que, para chegar concretamente, se materializa em gêneros jornalísticos. Porque é uma esfera de atividade humana. Uhum. Assim acontece com gêneros
por exemplo, acadêmicos que pertencem a uma esfera de atividade acadêmica, que reverberam-se no discurso acadêmico, né? Agora, todas essas esferas de atividade que eu citei aqui só para ilustrar, e tantas outras mais, elas foram alcançadas pela tecnologia, não é? Uhum. E notadamente a web, que tem passado por um processo enorme de reelaboração ela própria, né? Web 1, Web 2, atualmente essa web dos robozinhos, essa web semântica. E com a Web 2, a gente passou muito a ser produtor também, né? A gente passou a ter condições de mexer nos recursos, É de o misturar. escrileitor, né? Que você escreve ao mesmo tempo Exato, que você lê. perfeito, isso mesmo. E a gente vai nessa atitude ressignificativa de ler e escrever nesse domínio, né? É, nesse ambiente, melhor assim, eu me lembro que o Lima Neto fala de ambiente, né? Então Ambiente digital, ele fala em é uma ambiente. coisa que eu adotei também assim nas pesquisas que eu desenvolvo, né? Então a esfera de atividade jornalística ou a esfera de atividade jurídica ou a esfera de atividade acadêmica e qualquer outra esfera de atividade encontrou um ambiente muito próspero de expansão e de reelaboração na internet. Então, nós não temos, assim, exatamente um discurso digital, né? Nós temos o discurso jornalístico se reinventando, se reelaborando na web, o discurso cotidiano idem, o discurso acadêmico, o discurso jurídico, o discurso médico, e tanto político, religioso, e tantas outras atividades de comunicação foram, então, encontrando um espaço e localizaram-se dentro de um solo muito fértil, e aí um processo muito grande começou. Então, eu não posso dizer que tem um discurso digital, mas eu tenho um discurso jornalístico se digitalizando. E existem digitalidades que vão começando a ser próprias do ambiente e Uhum. que, embora a esfera de atividade humana seja jornalística, por exemplo, né, para ilustrar aqui, que é uma esfera de atividade muito antiga, consolidada, mas ela vai se renovando, se reelaborando, se reinventando no solo fértil das digitalidades que a web vai oferecendo. E aí, a notícia na TV, a notícia no jornal impresso e a notícia na web, elas vão tendo pequenas modificações, mas é o mesmo gênero. O gênero é notícia. O que a gente vai estar percebendo é um protagonismo mais mutante, mais atuante dos usuários da língua que Uhum. vão se letrando digitalmente e aprendendo a lidar com as ferramentas diversas e trazendo algo que a gente vai chamando de cyberjornalismo, de cyberciência ou de outras nomenclaturas que possam dar conta disso. Então, o fato é que quando essas práticas de linguagem adentram o universo das digitalidades, nós não vamos ter exatamente um discurso digital, mas nós vamos ter um discurso jornalístico se digitalizando para acompanhar, por exemplo, as necessidades atuais. Agora, no Uhum. período de pandemia, nós precisamos reelaborar-se pedagogicamente para o ensino remoto. Então, eu costumo dizer que o ensino remoto não é EAD, a EAD é uma pedagogia, é uma modalidade de ensino, tem documentos, diretrizes, formação de professores para tratar Sim, é bem disso, diferente. né? É, então, eu tenho
dito o seguinte, que no ensino remoto o que nós estamos fazendo é se reelaborar pedagogicamente, considerando que nós não vamos ter, por exemplo, garantia de que o ambiente doméstico se transvista de um ambiente acadêmico ou de um ambiente mais escolar. Então, Sim. já aconteceu de tudo, de gente deixar a câmera ligada e a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, de intimidade que não era adequada para a Sim, situação, de ser interrompido por criança, né? Que pais que por estão lá em animais home de office estimação, por também. criança, né? Ou então a conexão falha e aí a gente leva ali alguns minutos esperando tudo voltar. Então, isso mostra o quanto a gente está se reelaborando para dar conta disso, né? Então, todas as atividades humanas que exigem, que para acontecer precisa aglomerar pessoas, elas estão sendo realizadas num ambiente como esse. Então, por exemplo, aqui nós estamos tendo uma conversa, é como se em tempos antes da pandemia, talvez você me levasse na Federal do Isso, Recôncavo Baiano, e aí eu ia, sei lá, uma banca, depois de uma banca de um aluno seu, a gente ia se reunir com o seu grupo, fazer uma palestra, correto. mas aqui isso não é possível. Então a gente faz essas reelaborações dessas atividades dessa maneira, né? Então, do ponto de vista dessa epistemologia que ilumina o meu fazer acadêmico, eu tenho dito que não há um discurso digital. Portanto, não há uma esfera de atividade humana digital e também não há gêneros digitais. Nós Mas temos você as... acredita no ambiente digital, né? Mas você Sim, já. sim, profundamente. Eu acredito na digitalidade das práticas discursivas. Eu acredito Uhum, na digitalidade dos gêneros que pertencem não à web, mas às esferas de atividade que migraram para a web e que se reinventam dentro da web. A universidade está se reinventando atualmente na web, o jornalismo, a área da ciência, a área jurídica, a área da poesia e tantas outras, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que discurso digital, enquanto conceito, não se sustenta. Repito, se nós estivermos amparados numa perspectiva bakhtiniana de linguagem, que é com a qual eu trabalho. Então, uhum. para Bakhtin, gêneros são artefatos semióticos que pertencem às práticas humanas ambientadas em esferas de atividade. Essas Entendi. esferas vão engendrando discursos e esses discursos vão ganhando modos de dizer, o seu projeto enunciativo vai dando contornos que embora pertençam à mesma atividade, né, atividade, por exemplo, jornalística, mas vão ter contornos distintos. Porque uma coisa, por exemplo, é a notícia, outra coisa seria a reportagem, outra coisa seria, sei lá, o editorial, a carta do editor, e por aí vai. Todos O estão. Vicente, o Vicente está dizendo, né, que essa ideia do discurso digital já está bem consolidada na análise do discurso mesmo, né, que eles têm até uma bibliografia, a proposta da Mariene Pavot, né, sobre o que é a análise do discurso digital, mas entendendo aí, pelo que você está falando, uma linha mais bakhtiniana, de fato, acho que não seria possível, né, e nem falar em esfera, porque a esfera envolve esse lado todo social, né, que você vai ter que praticar, Exato, né. E aí exato. seria mais uma ambientação mesmo, uma digitalização, né, dessas práticas discursivas. Eu respeito muito o argumento ou os argumentos que a professora francesa está propondo quando ela Uhum. fala de discurso digital e é coerente com aquilo que epistemologicamente nossa, estão soltando fogos aqui perto, acho que devem estar ouvindo aí. Um pouquinho só.
Olha só a reelaboração, a coisa que acontece, né? A gente acabou de falar de animal, de filho, até fogos. Eu espero que acabe, tá uma queima Tá, de tá fogos tendo algum danada. jogo aí em Fortaleza, Júlio? Tá tendo algum jogo aqui? Porque aqui só tem esses fogos assim quando tem jogo do Bahia. Talvez esteja acontecendo e eu sou muito desligado disso, eu nem sei o que é. Enfim, então olha só, o que a Favor fala é à luz daquilo que teoricamente ela trabalha, tá tudo bem. Eu não estou aqui desfazendo toda a construção argumentativa e teórica dela, né? O que eu estou colocando é a minha construção também, é a minha maneira de olhar isso. E como eu sou um analista de gêneros, e tudo começou com gêneros do meio digital, então eu fui aos poucos percebendo isso, né? Então, por exemplo, eu cheguei a falar que há uma esfera digital lá na época do meu mestrado, que havia gêneros digitais. Só que depois eu fui dizendo assim, eu digo isso com base em quê? Em Bakhtin? Aí vem o que seria então a reelaboração. Primeiro teve uma questão de mudança de tradução, né? Porque a estética da criação verbal chega no Brasil, primeiro assim, do russo foi traduzido para francês. Do francês a tradução vai para o inglês. Do inglês vem para português e aqui o que seria reelaboração, nós traduzimos aqui por transmutação. E aí, eu cheguei até no meu doutorado ver numa perspectiva o que seria transmutação na química, transmutação na biologia. E aí eu fui fazendo uma relação desses termos nessas ciências para pensar nas práticas de linguagem humanas, nós somos animais semióticos, a gente produz texto toda hora, a gente escreve toda hora, ou a gente produz texto oral toda hora. Então, eu fiquei refletindo sobre se o fato de nós estarmos produzindo um texto como esse que nós estamos produzindo agora aqui nessa live, ou no ensino remoto, ou nas outras tradicionais práticas de linguagem antes da pandemia, que já aconteciam na web, o que é que nós estamos fazendo aí? Se não reelaborando a partir de esforços que nós tínhamos antes, né? Então, quando chegou no Brasil essa tradução como transmutação, começamos a falar, existe transmutação de gênero. O que é que o Bakhtin fala? Um gênero mais complexo, ele vai absorver um outro gênero e dentro nesse movimento de absorção, o gênero absorvido, ele vai perder matizes ou características da esfera de atividade anterior a que ele está agora. Uhum. E aí ele entra para uma nova esfera de atividade e ele é transmutado, né? Ele é absorvido. E aí Bakhtin fala de uma perspectiva de literatura, porque ele está ali vendo a obra de Dostoiévski, naquela época dos anos 20, do século 20, né? E aí ele vai dizer que, por exemplo, o romance é um gênero que vai absorver para o seu interior o diálogo cotidiano, a conversa ou a carta. E aí a carta, quando entra dentro do romance, não é uma carta no romance. Eu não digo assim, peraí que eu estou lendo aqui uma carta. Não, eu vou dizer assim, eu estou lendo aqui um romance. Estou lendo aqui, sei lá, Crime e Castigo. Sim. Né? Então, mas a carta está lá dentro do romance. Os personagens, em algum momento, trocaram uma carta. O que está acontecendo aí? A carta, o projeto enunciativo primeiro dela é modificado, porque agora ela é um elemento constitutivo de um gênero maior. Então, o gênero maior absorveu o outro gênero e se reelaborou. Então, pensando nisso tudo, a gente pode pensar na web como
ambiente de profundo poder absortivo. Ele é um ambiente que absorve não apenas gêneros, mas esferas de atividades. As esferas de atividades, uma vez absorvidas pela web, elas vão ser modificadas, alteradas, e as práticas discursivas dessas esferas, ou seja, os discursos próprios dessas esferas, vão também ser impactados e chegará nos gêneros. Mas nós vamos continuar tendo os gêneros das esferas de origem. Então, o fato da notícia estar na web não é um outro gênero. Nós estamos diante de uma prática do discurso jornalístico que tem uma relativa estabilidade, que tem a sua composição, a sua estilística linguística, seu conteúdo temático, seu conteúdo temático, ali preservados, né? O que nós vamos ter são elementos de composição alterando alguma coisa aí, trazendo mais hipermodalidade para essa prática, né? Modificando algumas coisas assim. Aí o professor Paulo Bezerra da USP, quando traduziu o Estética da Criação Verbal diretamente do russo, ele não usou o termo transmutação, usou reelaboração. E aí, nós aqui do grupo digital, antes IPGED, né, olhando para essa tradução, a gente começou a modificar isso. E eu me lembro que na época eu tinha um mestrando, que já é doutor hoje, professor de outra universidade, que é o João Paulo. Ele dizia que ele achava estranho o nome transmutação, ele não gostava, porque ele lê um pouco em russo, né? Então ele não achava isso legal. Mas era o que nós tínhamos. Aí teve um professor... O próprio Marcusque, né, Júlio? O próprio Marcusque usava a transmutação, que eu lembro usava a transmutação, isso. O Marcusque esteve na minha banca na época de mestrado e discutiu... Na minha também. Na minha também, ele esteve na minha banca de mestrado. Mas ele ainda não discutia as questões em meio digital, não. Porque acho que ainda estava... Assim, estava começando, eu estava tratando de outros temas também, né? Pois é. E que legal, né, que a gente teve a chance de ter o Marcusque em nossas bancas. É um privilégio para a gente. Uma honra. E eu que estudei a anáfora desde a iniciação científica, então foi uma honra mesmo ter na dissertação de mestrado a avaliação do Marcusque. Marcusque é uma grande referência para todos nós, acadêmica e humana, né? Um ser humano maravilhoso. Sim. Então, aí, quando surgiu essa tradução do professor Paulo Bezerra, Jaqueline, então a gente, no grupo, né, o professor Rafael foi fazer mestrado e doutorado comigo e questionou e começou a dizer que não ia mais usar a transmutação, ia preferir a tradução, porque a tradução vinha direto do russo. Então, a gente passou a usar a expressão reelaboração de gêneros, considerando que aí tem o labor, atividade, né, labor. Reelabor, retrabalhar com a linguagem, né? Ser atuante, ser mutante, misturar, hibridizar, né? Então, nesse sentido, a gente passou a adotar essa expressão no grupo, né? E aí veio a ideia de pegar a proposta da professora Áurea Zavan, que ela pensou em categorias, que na época ela usava transmutação, em categorias de transmutação, então ela disse que tinha uma transmutação criadora e uma transmutação inovadora, e aí a inovadora poderia ser externa e interna ao gênero, né? Um gênero se transmuta de forma inovadora quando tem uma força externa e uma força interna operando dentro disso. Só que o Rafael, ele acrescentou um contínuo que foi muito importante para os avanços teóricos do nosso grupo. Ele foi dizendo que entre a reelaboração criadora e inovadora, haveria aí uma zona, né, entre um e outro, uma zona que ele chamou de contínuo, distintos do original,
que seria partindo do gênero emergente ao estandartizado. Então, quanto mais inovação tivesse, nós teríamos gêneros estandardizados, ou seja, gêneros que já existem, mas estão sendo inovados por forças externas ou internas nele mesmo. Por exemplo, uma força externa ao gênero são as digitalidades, né? Então, nós estamos tendo muitas reelaborações dessa natureza. E quanto mais o sujeito de linguagem cria, atua mexendo nas práticas, nós estamos chegando na outra ponta do contínuo, que ele vai chamar de gêneros emergentes. Então, com base nisso, né, nós fomos desenvolvendo os estudos. Como eu falei, isso começou com o Lima Neto, na dissertação de mestrado dele. Depois, a Sayonara Costa foi tratar disso com... O Neto fez isso com o scrap do Orkut na época. Olha só, ainda era o Orkut. Isso era o quê? 2006, 2005, por aí, né? Eu acho. Eu não me lembro, acho que é um pouquinho depois disso. Bom, 2008, eu não sei, eu realmente não vou lembrar. O nosso grupo começou em 2006, né? Então... e um pouquinho depois. Um pouquinho depois. A gente começou em agosto de 2000, a gente começou em setembro de 2006, o IPGED, né? Então, 2006 para cá, 2020, lá se vão aí alguns anos, a barba tá branca já. Então, eu já nem me lembro, mas isso tudo é genialidade do Neto. Ele está dizendo aqui que foi 2009. 2009, né? Pois é. Então, 2008, 2009, ele disse aí. Então, assim, o grupo ganhou muito porque foram assim, grandes gênios que chegaram no grupo, como ele, o Neto, a Sayonara e o Rafael. Então, ele ficou assim, entre eles três, essa como é que eu diria, não satisfação teórica, né? Eles queriam modificar isso um pouco, né? Então, no que diz respeito à manipulação dos gêneros utilizado nas postagens, por exemplo, a Sayonara identificou duas categorias interessantes: migração e intervenção. Tinha gêneros que migravam, mas não tinha nenhuma mudança. E quando tinha gêneros que migrava e tinha uma intervenção, então nós estávamos tendo aí uma reelaboração de gêneros inovadora interna. Né? Essa migração que você está falando o quê? Do meio? Indo para a web. Indo para a web. Por exemplo, manchetes, pequenas notícias nas páginas do Twitter, né? Entendi. E aí chegou um momento que a gente propôs um gráfico no grupo, né? Um gráfico teórico, pegando aí as ideias do Lima Neto, que já estava falando de emergência de gêneros na dissertação dele, na migração e intervenção da Sayonara, né? E o Neto era a reelaboração de gênero, o Neto falava de emergência de gêneros. O que é um gênero emergir? Emergir da onde? Vem do quê? Né? Então ele criou categorias de emergência. Sim. Depois a Sayonara propôs intervenção e migração, né? E aí a gente foi vendo isso em vários corpora. E depois o Neto, o Rafael, ele propõe estandardização e emergência, já pegando aí a coisa da emergência do Neto. Então nós unimos todos esses estudos aí e um tempo depois a gente criou um gráfico que seria mais ou menos assim: dessa ponta para a outra, vamos imaginar aí na telinha, dessa ponta para a outra nós temos uma reta, e bem no meio da reta, reelaboração. Nesse ponto de cima superior, nós teríamos a estandardização. Uhum. Nessa mesma linha, aqui, só que no inferior, nós teríamos a intervenção. Aqui no ponto de cima superior direito, nós vamos ter emergência. E embaixo, intervenção. Então, quanto menos intervenção,
mais estandartização. Ou seja, o processo de reelaboração era menor. Caminhando para o lado direito, quanto mais intervenção do sujeito de linguagem, mais possibilidade de emergência de gêneros nós teríamos. Perfeito. Então, essa é a construção teórica do nosso grupo de pesquisa, né? Dos meninos que fizeram lá o mestrado e o doutorado na época e propuseram isso, né? Essa proposta ela não é assim minha, do Júlio. Ela é uma proposta que foi nascendo de cada um deles. Eu uni isso, né? Então, como o Neto tem uma veia teórica muito forte, a Sayonara também, o Rafael também, e foi um momento feliz do encontro dessas três pesquisas que foram tendo camadas, elas próprias de reelaboração, porque nós tivemos... eles todos foram mestrandos e todos também foram doutorandos e aí tiveram a oportunidade de modificar tudo isso, né? Então, de modo que essa é a proposta, né, que eu trago de reelaboração de gêneros e conforme eu proponho aqui, juntamente com os meninos, esse processo de reelaboração criadora e inovadora de gêneros discursivos nas redes sociais está associada a uma relativa liberdade de criação que é proporcionada por esses espaços virtuais, que vão permitir aos usuários experimentar diferentes técnicas de produção de textos híbridos, né? De recortar, de copiar, de colar e de trazer várias linguagens, fazendo aí remix e mashups diversos, né? E aí por isso que é importante estudar a cultura remix, estudar esses conceitos, para poder, a partir daí, trazer para nós, analistas de gêneros, insights teóricos para dar conta da empiria dessas linguagens que acontecem nas redes sociais. Atualmente eu encerrei no ano passado eu encerrei a última etapa do projeto REGI, que era reelaboração de gêneros. Então a gente viu vários gêneros, o último foi a resenha. Eu sou professor de leitura e produção de textos acadêmicos na graduação, né? Então trabalho com escrita acadêmica também, letramentos acadêmicos, então eu quis ver o que acontece com a resenha. Então a gente viu, por exemplo, em duas redes sociais. A gente viu no Scoob, que é Books, ao contrário, né? É uma rede social, é uma rede socioliterária. Eu e duas bolsistas minhas acabamos, nesse momento, de publicar um artigo na Intercâmbio, lá da PUC de São Paulo, que é o último e o final, terminou o projeto que começou com o Neto lá em 2008, a gente encerrou agora em 2019, e a última publicação foi agora em 2020, né? Nossa, então, bastante tempo. Muitos anos estudando isso, né? E aí a gente viu a resenha naquela perspectiva mesmo do Swale, sabe, Jaqueline? Que tem as características dos movimentos retóricos, e aqui no Brasil a professora Desirê fez um excelente trabalho com isso, a professora Aranha, da Unesp também, e aqui no Ceará, da UES, a professora Antônia de Lamar, o Benedito Bezerra, de Recife também, foram linguistas que trataram do gênero resenha. Só que eu queria saber se quando esse gênero, essa prática discursiva de resenhar, quando ela entra numa rede social, o que acontece com ela? Então a gente foi vendo o seguinte, que na ambiência do Scoob, movimentos retóricos que não existem, que não existia na resenha prototípica, passam a existir lá. Agora, o mais interessante é que todos os movimentos retóricos da resenha prototípica existem na resenha na rede social, só que novos movimentos retóricos são agregados aos que já existem. Por exemplo, quando a gente foi ver os booktubers, que é
outra forma de resenhar, o Sim, Scoob são resenhas escritas. Mas no BookTube é por meio de vídeo, né? de vida. Então, o leitor sempre está ali mostrando, olha a capa desse livro aqui. Então, dá um joinha Já no chama final. atenção para a capa, ele faz outros comentários, né? Olha essa fonte como é boa de ler. Então, assim, mostrando na câmera. Então, vai tendo outros movimentos retóricos interessantes, né? Então, tem aí uns trabalhos publicados também sobre isso. Ah, tem em Portugal e tem numa revista aí, acho que, não sei se é da UESP e agora da... Enfim, esse trabalho a gente saiu publicando por aí, está em algum canto, basta olhar ali no meu Lattes para ver. Uhum. E eu fiquei feliz porque os resultados mostram que, de fato, existem reelaborações do gênero. O gênero permanece fiel à sua atividade original de linguagem. É um gênero do meio acadêmico, é um gênero acadêmico, a resenha acadêmica. É o mesmo gênero acadêmico, só que em outro ambiente, né? Só que ali, ó, impactado pelas digitalidades, novos movimentos retóricos, novos passos apareceram, novas características surgiram, portanto, posturas de letramentos novas também, Sim, né? Então, muita coisa nova surge, mas nós estamos diante de um mesmo discurso, não é um discurso digital. Temos o discurso ali do resenhista, do resenhador, né? Mas ele está apenas afetado, se ambientando por causa desse movimento de reelaboração que acontece com as linguagens, né? perfeito. Então, pois não, pode falar. Não, eu tô falando perfeito, né? Isso mesmo, eu tô entendendo o que você está falando. Ah, tá. Então, eu posso dizer que entre a estandartização e a emergência, nós vamos encontrar graus de intervenção nas reelaborações de gêneros. Então, o que é que eu digo para você aqui? Eu defendo, teoricamente, que mesmo o grau mínimo de intervenção já é uma reelaboração de gênero. Uhum. A reelaboração de gênero ela tem diferentes graus. Para o lado esquerdo da setinha da nossa construção teórica, nós vamos ter menos intervenção, portanto, tendência à estandartização. No lado direito, nós vamos ter mais intervenção, portanto, tendência à emergência de novas Emergência. práticas. Ou a reelaboração ela passa a ser tão profunda, tão atuante, tão mutante, que é possível sim nós estarmos diante de novos gêneros, De novos só gêneros. do discurso de origem dele. Nós vamos ter novos gêneros jornalísticos, com a ambientação do discurso jornalístico na web. Nós Uhum. vamos ter novos gêneros acadêmicos, se o nível de intervenção for exacerbadamente forte. E aí, aquilo que estava estandartizado se modifica, porque o Bakhtin ele diz na estética da criação verbal, quando há estilo, há gênero, né? Então, se houver uma mudança no estilo, nós vamos ter literalmente novos gêneros aparecendo aí, né? Então, essa é a defesa que eu faço do trabalho e sou assim muito feliz pela colaboração. Esses meus ex-alunos são todos colegas hoje, atuantes, vão às Uhum. minhas bancas e têm uma postura, sempre tiveram uma postura autoral que eu respeito muito. E eu não teria nada disso para dizer hoje aqui se não fossem as pesquisas que eles desenvolveram, né? A minha Sim. tarefa ali foi uma tarefa de juntar os insights teóricos de cada um e dizer, peraí, um está dizendo isso, outro está aquilo, então a proposta do grupo é essa, então é isso que a gente está defendendo. Aí foi só uma sistematização de algo que eles criaram, né? E eles que merecem um mérito para tudo isso. Uhum. Vicente está comentando aqui, por isso a emergência, aí a gente não sabe nem nomear, né? Acaba nomeando como nomes antigos, mas são práticas diferentes. Acho que exatamente é característico da emergência essa oscilação, né? Mesmo a gente fica nessa indecisão, é um gênero novo, não é, né?
Mas eu entendi a proposta aí, né, Júlio, que foi apresentada justamente de ser, quanto mais reelaboração, intervenção ali tiver, né, essa reelaboração vai ser tão forte que pode ser, né, que aí você esteja diante de uma nova prática, né, comunicativa no Isso, sentido bakhtiniano. E ele está perfeito. dizendo que nada disso existiria se não fosse você, amigo querido, tá vendo? Você quer comentar mais alguma coisa, Júlio, sobre o tema? Não sei se você já teria uma segunda parte aí para comentar, alguma outra coisa que você Não, gostaria. eu acho que em linhas gerais é isso. A gente pode ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta. Eu poderia só Isso. acrescentar ainda o seguinte, que as redes sociais digitais são um lugar muito especial, é um solo muito fértil, né, para a celebração dessa cultura do remix. É um lugar em que as misturas são toda hora experimentadas, replicadas em diferentes níveis, né, em diferentes padrões, em diferentes graus, né, e muitas vezes de maneira viral, tudo viraliza. E quando viraliza, né, vai virando assim meme, e aí as práticas vão se sofisticando. Então Uhum. nós temos um potencial de viralização de mashups e remixes muito grande no ambiente das redes sociais, né, porque promove esse rico processo de reelaboração de gêneros, né? Há uma interpenetração de discursos, há uma interpenetração de atividades distintas, né? Os próprios discursos fora da web já se interpenetram, gerando uma atividade interdiscursiva. Imagine nesse ambiente tão plural, tão Sim. absortivo, né, que a internet é. Então, se por um lado no contexto dos estudos de gêneros, eu disse isso no trabalho que eu publiquei no livro da Parábola, que eu organizei lá com o professor Wilson Lefa, do nosso GT de Linguagem e Tecnologia da Ampol. Lá eu tenho um capítulo sobre reelaboração de gêneros, e essas coisas que eu estou falando aqui estão lá mais, espero que mais explicados do que aqui na oralidade, na conversa, né? Uhum. Mas eu digo lá que no contexto dos estudos dos gêneros discursivos, né, eu estou dizendo que a web não é uma instância de discurso digital. Ela é um ambiente de Um misturas, ela é um ambiente. ambiente de digitalidades, né? As pessoas estão chegando na web, né, e estão permitindo misturar. Talvez no futuro a gente esteja aqui falando, eu dizendo tudo isso, né? Talvez eu diga, olha, diante da empiria da atualidade, parece que agora a gente tem um discurso webiano, um discurso internetiano, né? Talvez se transforme numa esfera propriamente, como você está falando aí. Eu não sei como isso aconteceria, porque para ser esfera de atividade, pelo menos na perspectiva bakhtiniana, nós teríamos que ter aquilo que uma esfera de atividade precisa ter, que é o seu projeto enunciativo, engendrando discursos que são próprios dela. Então, ali, numa esfera de atividade jurídica, dentro desse discurso jurídico, eu vou ter a petição, o depoimento, o Uhum. acórdão, sei lá, tantos outros gêneros, né, Sim, que são próprios dessa esfera. assim Quando eu como vou outras para a esferas. web, e quando eu vou para a web, esses gêneros dessa esfera vão junto. Lá eles vão ser só impactados pela digitalidade, né? Ser É. reelaborados. E aí, se o nível da reelaboração for muito forte, talvez a gente chegue a um novo gênero que se reelaborou tanto a ponto de ele ser um novo gênero. Uhum. Ou ainda, se o grau de intervenção não for tão forte, então nós vamos ter só reelaborações internas sem que isso gere um gênero novo. Um gênero Então, novo. O Vicente comentou ainda sobre o que está acontecendo aqui no Insta, né? Que também você falou das redes sociais, que são também um ambiente, né, bem propício, né? Já que é um ambiente webiano, né? E aí ele falou que muita coisa mudou, e de fato. O pessoal já pode ir colocando as perguntas aí, né? Mas assim, eu também eu queria, né, aqui já refletir, né, sobre o que você
comentou, achei, né, bastante interessante, né, essa posição que você trouxe, né, já de trazer a ideia apenas do ambiente digital, né, não exatamente o discurso digital, porque se a gente pensar em Bakhtin, de fato, né, esse argumento acaba sendo, né, muito válido. E quando a gente pensa nessas elaborações, né, que você fala com maior ou menor intervenção, Júlio, eu estava aqui imaginando essas elaborações dentro dos próprios gêneros que são efetivamente aqueles que nasceram no próprio ambiente digital, né? Então, digamos, um tweet, né? Um tweet, né? Outro, um podcast, enfim, né? Um gênero que já nasceu nesse ambiente. Aí eu estava, como o tweet sempre, né? Desde a época do doutorado, você sabe, sempre foi meu queridinho, porque eu ficava muito vinculada, né, às questões do tweets que são diferentes em termos de funções hipertextuais, da referenciação, aquele uso de RT. Hoje o Twitter mudou bastante. Eu fui reativar minha conta do Twitter, na verdade, e vi que o Twitter está com a outra cara. Então eu disse, gente, o próprio gênero que já é dito já teve tanta intervenção assim. Hoje já existe até aqui no Twitter, nos tweets do Brasil, a opção de você retweetar no Fleet, né? Que seria uma espécie de story do Instagram, né? No Instagram não tem os stories, então diz que o Twitter brasileiro permite isso. Então, isso para você, essas intervenções dentro desses gêneros que são próprios do meio digital, né? Eu sei que eles não são chamados pelo que você está falando de gêneros digitais, mas eles já nasceram nesse ambiente, né? Mesmo que sejam vinculados a outra esfera, né? Mas assim, isso já seria também, vocês considerariam uma relaboração, então? Sim, sim. Eu acho que eu chamo de gêneros discursivos digitais, ou gêneros textuais digitais, conforme a pegada teórica que você queira assumir. Tá. Embora eu ache uma perda de tempo ficar querendo dividir o que é texto e o que seja discurso. Assim, Também acho. é uma questão minha. Mas, e bastante consensual entre muitos de nós linguistas, né? Mas eu acredito que os gêneros discursivos digitais, essa expressão, ela abraça situações como essa que você tem mostrado, né? O software vai sendo alterado, a engenharia do software vai sendo alterada para dar espaço para que a prática discursiva de tuitar ela possa se espraiar, se reinventar, se reelaborar, de modo a deixar mais atuante e mais protagonista o usuário de linguagem, né? Isso vai gerando uma relativa estabilidade no modo de tuitar. O projeto enunciativo do tweet vai sendo reelaborado e os engenheiros dessa ferramenta vão sendo obrigados a atender às necessidades enunciativas que vão sendo impostas pelos usuários, porque somos nós quem determinamos como queremos usar a linguagem nesses ambientes, né? E os engenheiros de software, percebendo a força criadora e inovadora interna ou externa dessa prática que a gente vai engendrando, eles vão tentando acompanhar de forma sociotécnica, né? Nos dando uma técnica para isso. Eu chamei na minha tese de funções hipertextuais que estão ali envolvidas no gênero, que acaba sendo da técnica, né? Do software também mesmo. Eu acho que o nosso tempo já está meio que acabando, mas eu gostaria de ainda ver se o pessoal tem perguntas. A gente poderia reiniciar, Júlio, para ver, porque acho que, como não deu espaço aqui para as perguntas, eu anotei uma pergunta aqui e acho que só tem, se eu não me engano, uns 2 ou 3 minutos. Você poderia entrar novamente para a gente poder responder e finalizar? Responder as perguntas. Tá? Alguém colocou aqui, né? Cássio, só para eu gravar aqui a pergunta. A engenharia e o layout vai mudando para buscar novas necessidades de acordo com seus usuários e ainda de acordo com a idade dos usuários. Exatamente o que o professor Júlio comentou, né? Mas eu vou encerrar agora, entrar novamente. Vocês entrem, né, de novo para fazer as perguntas. Já tem uma aqui que eu anotei do Ramires e a gente também vai poder se despedir do Júlio, tá bom? Daqui a pouco, Júlio, já estou retornando aqui.
Oi, gente, estamos aqui de novo. Pessoal voltando aí. Deixa eu chamar o Júlio novamente. Oi, Júlio, nós aqui de novo. Oi. Esse tempo, uma coisa que já poderia ser elaborado no gênero live, por exemplo, do Instagram, é esse tempo, né? Porque É, de uma hora. é, assim, o Ramires, né, que foi me orientando de mestrado, fez uma dissertação muito, muito bonita também sobre atividades de retextualização, e ele trabalhou com gêneros do não digital do digital para o não digital, né? Pegando uma argumentação nas conversas de WhatsApp, como é que os alunos transformariam essa argumentação em redação de vestibular, né? Ou seja, na antiga redação de vestibular, que é o gênero dissertativo argumentativo. Então, ele está perguntando, né, se, já que não se pode falar, né, de uma esfera digital, né, de acordo com o que você está defendendo aí, então a gente pode falar, então, em meio digital, tranquilamente? Essa é a questão dele, porque às vezes fica realmente uma oscilação. Quando a gente vai escrever um artigo, quando vai, de fato, né, assumir um posicionamento teórico, então a gente tem que realmente ter isso bem claro, né, em mente para poder argumentar. é uma ótima pergunta, Ramires. Eu acho que meio digital, sim, uma boa expressão. É, o professor Lima Neto foi propondo ambiente e eu fui pegando esse termo e fui trazendo para os meus trabalhos, né? Mas eu acredito que mídia, meio, depende da pegada teórica, né? Se E o você que você pegar. acha? Porque o Marcuse falava em suporte, né? Na noção de suporte, que era a questão do meio físico, né? Através do qual o gênero se realizava. Você já ouviu falar em suporte, assim, as pessoas usando suporte digital ou só meio mesmo? O que é que você acha, Júlio? Eu acho que nós temos um linguista muito competente e muito bom, que é o professor Aguinaldo. Ele, na dissertação de mestrado dele, ele avança falando sobre o suporte digital como um folheado, um aglomerado de outras coisas, porque a tela em si, ela não tem condição de suportar tudo, né? É uma interação entre hardware e softwares que vão permitindo essa linguagem binária, algorítmica, nessa Isso. sintaxe que lhe é peculiar, permitindo que a gente veja o que está da tela para fora. Então, a gente pensa que o que está da tela para fora seria o gênero ou que a tela estaria suportando. Só que da tela para dentro, nós vamos ter um emaranhado de interações sociotécnicas, né, que os engenheiros vão criando e vão elaborando, de maneira que o conceito de suporte, aquele primeiro que o Marcuse pensou, Sim. tem que ser complexificado muito, né? Na Universidade Federal do Ceará tem uma tese que eu respeito muito, que é do professor Antônio Duarte, né, mais conhecido como Tom. Ele traz categorias teóricas muito boas para tratar de suporte de gêneros. Eu gosto muito da reflexão que ele desenvolve. E outro estudo que eu acho que vale muito a pena todo mundo ler é a tese de doutorado da Ana Elisa Novaes, não é a Ribeiro, né? Embora seja mineira também. Uhum, eu conheço. Pois é, eu tenho até uma foto com as duas que eu digo que eu estou no parente de analisabilidade, né? Porque uma está do lado, outra está no outro. Assim. Adoro as Anas Elisas de lá, sou apaixonado pelas meninas. Então, a tese da Ana Elisa Novaes fala também sobre essa questão de como o lugar onde essa prática se situa, esse lugar físico, inclusive, como é que ela impacta, né, as práticas de linguagem. Então, eu não sei como nomear melhor. Atualmente eu tenho chamado de ambientes, no plural, ambientes digitais, né?
Mas se você pegar o Debré no curso de Biologia Geral, por exemplo, de repente você pode pensar em mídias. E aí tem que explicar, né? Porque tem a mídia física também, né? Tem a mídia que é Isso. física, mas tem uma mídia que não é física. Ou pelo menos a natureza física é mais sutil, né? É mais invisível, né? Então, eu só acho que não é uma esfera de atividade, porque a Uhum. esfera, ela é mais compacta. A web, ela reúne ao mesmo tempo muitas esferas. Então, nós estamos aqui agora numa esfera acadêmica, mas eu não posso dizer que a live, o que é a live? É um gênero? É um gênero Uhum. digital? Qual é o discurso? Porque aqui o discurso é acadêmico. A Uhum. esfera de atividade aqui entre nós é a acadêmica, né? É, Então, essa seria até outra pergunta que eu ia fazer para você, né? Porque nesse meio aí da pandemia, nesse período da pandemia, o pessoal ficou questionando muito o que se a live é um gênero, não é? Eu acredito que seja um gênero, sim, não de uma esfera, né? Mas, né, que está ocorrendo, né, nesse ambiente, né? Nesse meio digital, mas que está passando por uma série de, assim, de intervenções. E aí talvez seja essa própria relaboração, porque hoje você pode dizer que ela não só traz conteúdos acadêmicos, né, porque antigamente trazia conteúdos mais informais, muitas celebridades faziam lives, ou alguns profissionais de áreas específicas, mas não tão ligados à área acadêmica, faziam lives também, mas hoje em dia você tem, né, a live praticamente, né, sendo, eu não sei se seria o termo correto, ou reconfigurada, ou reelaborada, através o quê? De, né, assim, de discursos que são já ou de outros gêneros que já vêm do meio acadêmico, como uma mesa redonda, ela pode ser chamada de mesa live, como no congresso da Abralin, né, que o pessoal da Abralin chamou, né, o evento todo, né, a Abralin ao vivo, aquelas séries ali de live. Então, para você, Júlio, o que está acontecendo então com a live, com esse gênero live? É uma relaboração mesmo? Por que está passando aí esse gênero? olha, eu tenho dificuldade de chamarmos de gênero ainda, porque eu sou bakhtiniano, né? A epistemologia que orienta o meu trabalho é essa, mas eu tenho uma seguinte coisa para dizer. Para mim é o seguinte, todo gênero do discurso, ele é uma prática discursiva, no sentido de que ele é recorrente, ele recorre, ele está ali todo o tempo sendo praticado pelas pessoas. Porém, se todo gênero do discurso é uma prática discursiva, eu não posso dizer o contrário. Nem toda prática discursiva é um gênero. Tudo está acontecendo agora. Como o Lima Neto muito bem colocou, a live ela está em processo de emergência. Ela está emergindo de uma Uhum. necessidade humana por uma crise de saúde planetária. Nós não podemos nos encontrar pessoalmente, né? Então, ela é uma prática discursiva, ela é recorrente e ela atende a diversas esferas de atividade humana. Então, eu posso ter uma live acadêmica, eu posso ter uma live espiritualista, uma live de yoga, uma live é, de cantores que vão fazer show. Hoje vai ter a live do Sandy Júnior. Isso. E aí a live do Sandy Júnior, é isso que eu estou fazendo com você aqui agora? Não. Então veja que nós estamos dentro de uma prática discursiva muito complexa. As categorias teóricas que a gente tem ainda não nos dão condição de dizer o que é isso, mas nós talvez estejamos diante de uma constelação de gêneros, que é uma construção minha teórica, que eu defendi isso na época do meu doutorado, que aí nós vamos ter uma prática discursiva bem complexa, que por meio dela eu chego aos gêneros. Então, no Uhum. centro eu tenho a live, e gravitando em torno da... Eu tenho uma prática discursiva live, e gravitando em torno dessa prática discursiva, eu vou ver como ela se
como ela se ambienta, como ela se organiza. Então, talvez, dependendo da esfera de atividade humana que esteja usando a live, eu usando a esfera de atividade como uma variável de sustentação, talvez eu consiga dar um sobrenome para esse gênero. Então, o gênero do discurso tem nome e tem sobrenome. Eu tenho a carta precatória, a carta pessoal, a carta do leitor. Eu posso ter uma live acadêmica, uma live artística, uma live espiritualista. E aí eu posso dizer isso, que nós temos vários gêneros se constelando em torno de uma prática discursiva que emergiu dessa necessidade pandêmica pela qual a gente está passando agora. E é justamente o que Bakhtin fala, né? Que os gêneros emergem da necessidade social, né? De uma circunstância que, de fato, levam a essas práticas. Tem alguém aqui perguntando sobre essa questão da emergência, né? PNSSC, né? Eu não sei o nome, né? Mas está perguntando, os gêneros ditos emergentes são emergentes no sentido de serem recentes ou emergentes só porque existem por conta do meio digital? É uma ótima pergunta. Eu considero emergente no sentido da recenticidade. Porque, assim, um gênero, numa perspectiva bakhtiniana, ele precisa ter uma relativa estabilidade. Ele emerge, ele é experimentado, praticado, né? Todas as vezes que alguém escutar, né, alguma coisa mais ou menos assim, Fortaleza, 15 de setembro de 2020, caríssimo fulano de tal, o que é que vem na cabeça da gente? Carta. Embora não seja um gênero praticado, mas hoje em dia, ou não tanto quanto foi um dia, né? Mas é uma marca relativamente estabilizada nessa prática discursiva da epistolaridade que me remete a isso. Então, na hora em que o gênero ele está emergindo, ele se consolida numa prática, então eu já vou ter uma relativa estabilidade dessa prática. E aí ele já deixa de ser um gênero emergente e ele vai lá para aquela ponta da minha seta, ele já vai caminhando para a estandardização. Para a estabilidade. O Vicente está lembrando aqui. Ele está lembrando aqui que uma coisa que é ótima, dizendo que todos os gêneros, né, foram emergentes em algum momento da história. De fato, né? A carta teve um período, né, de estabilização, enfim, que ele precisou, né, ter essa estandardização que você está falando. E outros que não são do ambiente digital, né? Eles passam também. Então, resumindo o que você está falando, então você considera o emergente mais ligado à questão de recente, né? De ser recente, não... Tem uma pergunta aqui do Vicente também, que foi mais lá na frente, quando você estava falando da questão do software, né? O que a engenharia de software pode nos ajudar, né, para dar conta, né, desse problema? Quando a gente estava falando da questão das intervenções que acontecem nesse ambiente, você tem algo a comentar aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui direito o comentário dele. Eu acredito, Jaque, que é assim... nenhum cientista ele está ilhado no seu quintal teórico, não é? Então eu não posso ficar na minha ilha linguística se eu estudo, se o meu objeto de pesquisa ele nasce desse encontro entre linguagem e tecnologias digitais, eu sou expert em linguística, eu sou um linguista, um doutor em linguística, eu pesquiso isso. Mas eu estou estudando digitalidades, eu estou estudando essas práticas discursivas em ambientes ou em meios digitais. Então, estudar sobre software, sobre engenharia de software, conhecer essa linguagem, é algo que pode agregar um valor enorme à tarefa acadêmica de estudar os discursos e os textos que vêm satisfazer as nossas necessidades de linguagem nesses ambientes, né? Por isso que eu citei o Aguinaldo, porque o Aguinaldo ele traz da engenharia de software uma discussão muito interessante
para agregar uma discussão linguística, né? Então, a dissertação de mestrado dele, sobretudo essa parte do trabalho dele na dissertação, ele traz uma contribuição muito boa, né? E o Neto, inclusive, estava comigo na banca de doutorado do Aguinaldo, né? Que se distancia um pouco daquela primeira tentativa de construção teórica que ele fez no mestrado, mas que, de algum modo, ele traz elementos que não são comuns, academicamente falando, para nós da linguística, para o trabalho dele. Ele traz lá da engenharia de software, né? Então, a gente tem muito a ganhar. Agora, falando assim, vocês podem até achar que eu sei muito de engenharia de software, mas vou logo dizendo que eu não sei nada. Eu nunca fiz curso nenhum. Então, eu estou ali com as minhas reflexões do meu lugar de fala linguístico, mas sempre que chega nas minhas mãos um texto de uma outra área que pode colaborar com os meus estudos, aí eu leio com muita atenção, vou fazer curso, vou atrás de falar com colegas dessas áreas, para aprender minimamente e tentar elaborar a minha forma de compreender esses fenômenos de uma maneira mais transdisciplinar. Ele lembra que a Pavot, né, a linguista francesa, né, argumenta que não podemos desconsiderar questões da máquina para análise de textos, né? Então, tanto é que se fala em uma prática técnico-linguageira. Então, a Pavot destaca muito isso, que é meio o que ela chama de discurso digital, né? Pelo que eu estou entendendo, que você não vai considerar mais por adotar uma perspectiva mais, né, mais bakhtiniana, enfim. Esse discurso, para ela, estaria envolvendo duas partes, né? Uma parte tanto linguística como uma parte, né, tecnológica, né? Então seria essa questão. Então eu acho que só tem a ajudar, né? Se você sabe um pouco da outra linguagem. Desse ponto de vista, é extremamente bem-vindo, né? Entender o discurso digital como essa relação entre aquilo que a linguagem algorítmica pode trazer e essa linguagem normal, alfanumérica, que a gente usa para nos pronunciar como sujeitos de linguagem no mundo, né? Agora, qualquer área pode trazer muitos ganhos para a gente. A gente só não pode se prender no nosso quintalzinho teórico e achar que as nossas teorias dão conta desses fenômenos tão plurais quanto novos e desafiadores, né? Na verdade, todos nós estamos tentando construir ciência de maneira bem responsável com essas coisas. Então, cada pessoa que vem fazer doutorado comigo e traz uma ideia nova, nossa, eu olho assim com muito respeito e tentando me engajar mesmo naquele processo, né? Então, veja quão produtivo foi a chegada do Neto, do Rafael, da Regina, da Sayonara e de tantos outros que fizeram aquela primeira fase do IPGED, né? Então, bem 10 anos depois de tudo isso, estamos aí com outro nome, com outras pessoas chegando, com outras questões sendo levantadas, e aí vamos ver o que é que esse povo tem a nos dizer daqui a 10 anos para frente, né? É verdade. Mas, Júlia, acho que não tem mais nenhuma pergunta, só elogios. O pessoal está dizendo que foi muito bom, aqui, o Eduardo dizendo que está aprendendo muito por aqui. Enfim, eu, né, assim, agradeço todo mundo que está aqui também elogiando, né? Realmente é uma honra, né, ter essas reflexões aqui também do professor Júlio, porque a gente, às vezes, pensa, né, muito no digital, mas às vezes a gente vai usando certos termos, né, sem relacionar, né, tanto aquela perspectiva teórica que a gente adotou lá no início. Então, acho que é bom a gente ter, de fato, esse cuidado e pensar nessas reelaborações. Gostei muito dessa questão que você falou, que o ambiente digital é muito absortivo, então ele vai acabar absorvendo tanto as esferas, né, como os gêneros. É perfeito isso, porque é o que a gente vê, né, na maioria, né, dos casos, estamos nessa realidade, tanto em relação à questão do ensino, né, mas fora também, né, claro,
da educação, você tem no dia a dia essas práticas discursivas, né? Também se digitalizando ou indo também para o ambiente digital, algumas com mais dificuldade do que outras, né? Porque a depender dos usuários, né? Há realmente essa dificuldade de pegar o mecanismo linguístico ali, né? Do funcionamento, mas, enfim, eu agradeço muito o Júlio, porque agora a gente vai, de fato, acho que o pessoal aqui do grupo e o pessoal que assistiu a live vai analisar o termo relaboração de uma outra forma. Eu também sempre achei que transmutação não dava conta, assim, era um termo assim, muito distante, né, lá que foi usado por Marcuse. Então, assim, como a gente pensa hoje, né, nessa relaboração, e você deu um exemplo aí da resenha, né, que é um gênero tão conhecido no meio acadêmico que, de fato, né, você vai olhar para os youtubers, né, como eles fazem resenha dos livros, eu imagino quanta coisa você deve ter descoberto ali na pesquisa dessa última fase aí, né, em relação a esse gênero, que é apenas um deles, né, que vão assim, fazer essa migração, né, de ambiente e ter toda essa intervenção com reelaboração. Então, eu agradeço, né, mais uma vez pela sua gentileza em ter aceitado o nosso convite. Tenho ótimas lembranças, né, da sua participação em colaboração na minha banca de doutorado, de lá para cá também, com as suas contribuições, eu repensei muita coisa, o próprio uso, né, desse termo esfera digital. Então, é o que você mesmo falou, às vezes a gente está lá atrás, assim, no início, né, do nosso caminho acadêmico, a gente vai usando determinadas expressões e depois nas teorias também vão se aprimorando, os artigos vão saindo, né, novos autores vão também se apresentando e a gente vai remodelando, né, até as expressões também, né, que a gente vai apresentar em outros trabalhos. E não é só uma questão terminológica, né, Júlia? É uma questão mesmo de compreensão, né? Você vê que hoje, quando você analisa a reelaboração, você já pensa de uma maneira talvez até mais sofisticada que você pensou lá no início, né? Mais complexa, né? Porque você já deve ter descoberto várias coisas nessas fases aí, né? Coisas que são distintas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Aqui, lá embaixo, o pessoal dizendo que é sempre enriquecedor ouvir você, professor Neto e vocês, professor Neto e Júlio, né? Aí, que mais? Parabéns, professora Jaqueline, professor Júlio, linda live, lindo projeto. E a Danina, excelente momento de reflexão, né? Gratidão aos professores. Então, Júlio, seja sempre bem-vindo. Essa é uma série de lives, a gente pretende continuar no pós-pandemia também, talvez não com tanta frequência, porque quando chega o presencial, você sabe que a nossa vida é bastante corrida, né? Mas eu acho que foi algo que a ambientação digital nos deu, foi esse presente de poder estar próximo a pesquisadores que, em termos, né, de espaço, estão distantes, mas a gente se aproxima, né, pelo virtual. Né? Então, você gostaria de comentar? Eu queria agradecer aí todo mundo que ficou até agora. Eu quero agradecer, Jaqueline, pelo seu convite. Agradecer, estou muito agradecido de a gente trabalhar junto de novo. Eu desejo todo o sucesso aí para você e para os seus orientandos na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E desejo que a gente possa se encontrar em breve, presencialmente, tomar uma água de coco, tomar um banho de mar. Sim. Né? Em breve isso vai ser possível, se Deus quiser. Com certeza. Que vem os eventos presenciais também, para a gente poder, né, se reunir, tomar um café, porque, de fato, é o que está fazendo falta, né? Mas a gente dá um jeito de levar isso adiante. Né? E eu também quero agradecer as pessoas que estiveram conosco. Eu estou sem óculos e não consigo ler os nomes pequenininhos dos comentários. É difícil para mim ler e o óculos ficou ali, acabei não indo pegar. Mas eu sei que muita gente escreveu aí, mandou boas energias para nós dois. E essa live só é bonita, como disseram aí, porque vocês estão aqui com a gente, fomentando, discutindo. Eu não li, mas aí a Jaqueline e a Lenda ia trazendo para mim, então a gente pôde contemplar e eu sou grata a todos aqui. Então, fiquem com Deus, boa noite, se protejam, não tem vacina ainda. Boa noite, exatamente.
Obrigada, Júlio. E quem quiser certificação, vai ficar disponível até 30 minutos após a live o formulário, tá? A inscrição para receber certificado. Um abração, Júlio. Beijo, boas energias Beijo, aí para querido. você. Tchau, tchau. Tchau.